Olá, sou o Dr. Arthur Limonge e hoje eu tenho como entrevistado aqui o Dr. Kleiner, especialista em patologia clínica e medicina funcional. O Dr. Kleiner é meu amigo, meu médico também, e eu queria que você falasse hoje. Tem hoje uma moda nos Estados Unidos que a medicina funcional anda crescendo. O que é a medicina funcional? Olá a todos, obrigado pelo convite. A medicina funcional é aquela que tenta ver o paciente como um todo e não ficar vendo ele em partes. Eu até brinco às vezes que a medicina funcional é aquela quando era o médico da antiga, né, que vai lá, antigamente não tinha as especialidades, o cara te via como inteiro, via como é que você morava, como você se alimentava, se fazia alguma atividade física, né, se dormia bem. Então isso, né, acaba que a gente tenta olhar mais ou menos como se fosse o terreno da pessoa, né? Como se você faz uma analogia com a árvore, a gente tem um terreno e tem a árvore, né? O ser humano seria a árvore, né? E o terreno seria os hábitos daquela pessoa, né? Os hábitos saudáveis ou os hábitos ruins. Então vamos pensar, quando está um terreno ruim, com pedra, né? Não tem um bom adubo, a árvore não cresce. Quando a gente já tem um terreno bom, a árvore vai estar forte, né? Verdinha ou com flor. Então é isso que mais ou menos a medicina funcional faz, né? Trabalhar principalmente nas doenças crônicas e de uma forma preventiva. Com base nisso, eu queria te perguntar, porque hoje muita gente procura um médico para fazer uma dieta, para melhorar a sua qualidade de vida, e começa a fazer uma dieta e esquece de coisas básicas. Por exemplo, a taxa de hormônio, não faz um exame de sangue, não sabe como que está funcionando o seu organismo. Às vezes, se você tem uma disfunção da tireoide, tudo muda. E até no sono. A gente sabe que quando você não consegue descansar durante o sono, tudo piora no seu organismo. Isso é a sua defesa, até a imunidade. Com certeza. Então é importante, né? Muitos buscam, por exemplo, vamos falar da dieta. A dieta perfeita, né? Hoje tem essa moda, né, do corpo perfeito, na busca do emagrecimento. Então todo mundo vai, existem sempre vamos falar, dietas da moda, né? Vira e mexe aparece alguma. Só que a gente precisa lembrar que somos seres humanos individuais. Existe a dieta, por exemplo, low carb, que vai encaixar um X%, vamos citar um número, 40%, 50% da população em termos de emagrecimento, e uma parte da população ela não vai ter esse mesmo benefício. Então, usando o mesmo exemplo dessa dieta low carb, que muitos usam para low carb, que significa, né, com baixo consumo de carboidrato. Então, em 5% da população que tem uma variedade genética, essa dieta low carb, em vez de fazer o bem, vai fazer o mal. Vai aumentar o colesterol, vai piorar, né, os triglicérides, pode piorar a pressão. Então, só com um exemplo dessa, já sabe que não existe dieta perfeita para todos, né? A gente precisa individualizar os hábitos. Assim como você citou a questão do sono, né? É importante, então, a pessoa priorizar o sono. Hoje a gente vive num ambiente iluminado, com celular, com televisão, pessoas ficam horas, né? Por exemplo, no Netflix da vida, e passa, né? Aí troca a hora de sono para ficar ali, vamos falar, se divertindo. Mas isso aumenta, por exemplo, o hormônio cortisol, que atrapalha, por exemplo, no emagrecimento. Deixa a pessoa mais estressada, tem pior desempenho no outro dia, tem cansaço crônico, né? Porque principalmente as pessoas hoje trabalham 2, 3 empregos, aí já não dormem, e isso vai entrando num ciclo vicioso e acaba prejudicando a saúde da pessoa. Até você tinha me falado, quando eu estive lá no seu consultório, a parte de atividade física. Sim. Quando você não dorme bem, quando você está com alguma distúrbio, ou dependendo da dieta, às vezes você não consegue ter aquele rendimento. E aí vem o cansaço, por isso muitas pessoas reclamam, às vezes quando vai fazer atividade física, falam, eu não dou conta de fazer, eu sinto muito cansado. Sim. Não é? E assim, eu queria saber, quando o paciente vai até você, assim, o que você pede de rotina? Assim, você faz uma análise, igual você falou, como um todo, o indivíduo, você olha, sim, os hábitos de vida, mas você pede
exames mais específicos, assim? Você faz uma história clínica bem feita, os hábitos da pessoa e você pede alguns exames mais específicos? Entendi. Dosagem de hormônio? Na verdade, a gente faz um exame, vamos falar, eu tento fazer de um pé à cabeça, né? Vamos falar, avalia a tireoide, né? Avalia alguns marcadores de metabolismos cardíacos. Então, a gente faz aqueles exames mais comuns, que seriam mais ou menos de triagem. Por quê? Porque, vamos usar o exemplo do emagrecimento. Às vezes, o problema da pessoa de emagrecimento é uma tireoide ruim. Então, a gente precisa identificar qual que é a causa desse hipotireoidismo dela, que às vezes, por exemplo, pode ser o consumo de glúten, pode ser o consumo de lactose, que, na verdade, não é um modismo. Existem já estudos que mostram que esses dois alimentos fazem mal com uma certa parcela da população. Por exemplo, o glúten, em 10%, né, em estudos, já diz que 10% da população tem sensibilidade ao glúten. Não quer dizer que ele vai ter doença celíaca, aquela grave, mas ele vai ter algum tipo de sintoma que nem sempre é gastrointestinal. Pode ser problema até de sono, pode ser problema de comportamento, pode ser problema articular e pode até atacar a tireoide. Então, é importante avaliar os hormônios, avaliar alguns outros marcadores de inflamação e ver se isso é o que está prejudicando a pessoa, certo? Por isso que hoje tem várias dietas, são modas, que é moda, mas você não usa a mesma dieta para todo mundo. E todo mundo, quando aparece uma dieta, igual a low carb, a cetogênica, todo mundo tem a mania de falar, essa dieta está funcionando, mas o que funciona para mim não funciona para o outro. E, às vezes não é até bom, até piora. Né? Justamente. Eu usei aquele exemplo. Existem aquelas dietas que você vai usar mais, mas existem dietas específicas, igual, por exemplo, FODMAPs, que se usa para doenças inflamatórias intestinais, tipo síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou quem tem um problema de disbiose, que significa uma microbiota ruim aqui no gastrointestinal. Então, é uma dieta que eu já não uso tanto, mas existem pessoas específicas que eu vou indicar, entendeu? Já que a gente está falando de dieta, hoje, o que a gente vê muito é o jejum intermitente. Sim. Muita gente anda fazendo tudo. Queria que você falasse, porque ainda é uma coisa, todo mundo faz, mas não sabe o porquê. Faz porque é moda. Faz porque é moda e quando tem alguém que não se encaixa bem, abafam, né? Então, também o jejum não é para todo mundo. A gente precisa avaliar, por exemplo, os níveis do hormônio cortisol da pessoa, porque, por exemplo, é algo que eu não indico para quem já tem um nível de vida estressado, entendeu? Porque ele é uma abordagem, o jejum é uma abordagem estressante para o organismo. Se a pessoa já tem um nível de vida estressante, vive nervoso, irritado, e você passa mais algo para o corpo ainda, passar por aquele estresse, então uma hora o corpo vai pifar, certo? É bom, sim, para síndrome metabólica, por exemplo, que é obesidade, diabetes, é uma abordagem, sim, efetiva. Para todos, não. Precisa ter um acompanhamento médico, precisa ter um acompanhamento nutricional. Então, precisa tomar cuidado com essas coisas, né, generalizadas, que vai funcionar em grande parte da população, mas vai ter uma parcela que vai fazer mal. Eu queria falar sobre hoje é o nosso terceiro programa. No primeiro programa, o Dr. Leandro falou sobre oncologia e falou que o índice maior de câncer é nos obesos. Semana passada, a gente falou de novo sobre oncologia, a gente falou sobre glaucoma e sempre tem alguma coisa que a gente fala sobre obesidade. Hoje veio o Dr. Ciro e de novo falou que o índice maior de insuficiência renal é na obesidade. Então hoje a gente tem o maior cuidado em relação à obesidade. A gente sabe que aumenta o risco de várias doenças e a gente vê que a melhor medida é a preventiva. E é onde hoje o primeiro mundo está atuando, nos hábitos de vida, na alimentação. Então hoje todo mundo está buscando se alimentar melhor, se cuidar melhor, fazer atividade física. E esses dias, como eu sigo o Dr. Klein no Instagram, ele colocou um vídeo dos filhos dele, todos comendo brócolis, salada verde, que hoje a gente tenta fazer isso com nossos filhos. Eu queria que você falasse, porque tem muito mito sobre alimentação e como é que você aborda seu paciente, que hoje a alimentação, esse não é moda, eu acho que esse é o futuro. A gente se preocupar mais com a alimentação, procurar não
evitar a obesidade, que a gente vê que é muito pior. Queria que você falasse sobre alimentação. Vamos lá. O que acontece, então, vou pegar um gancho, né, dos meus filhos lá, que você viu lá no Instagram. Primeira coisa que eu digo para os pais, né, os filhos não levam comida para casa. Eles vão comer o que a gente leva para casa. Eles vão comer o que a gente dá para eles levarem para a escola, tá? Então, primeira coisa, a gente dar aquelas coisas que na teoria são ruins para os filhos, como hábito, eles vão adquirir aquele hábito e vão querer sempre aquilo, né? Vai dar um docinho sempre, então ele vai trocar a coisa que na teoria é mais saborosa para não comer o verde, o laranja da cenoura, o roxo da beterraba. Então isso é uma dica. O filho não tem a autonomia de ir lá no supermercado e comprar o que ele quer. É a gente que leva. Então a gente primeiro precisa quebrar esses hábitos. Hábitos são ruins. Na maioria, agora, o gancho do obeso, da dieta, na maioria das vezes, o problema também é o hábito. É o hábito ruim, a pessoa às vezes acha que está comendo saudável. Doutor, estou comendo uma bolachinha integral de manhã, à tarde, né? Doutor, a pessoa já tem diabetes, que não pode comer carboidrato. Doutor, estou comendo arroz integral, em vez do arroz branco, mas aquele tipo de alimento não pode fazer parte da doença, né, da patologia daquele indivíduo. Então, em relação a hábitos saudáveis, dieta, eu acredito que todo mundo sabe, por exemplo, que exercício faz bem. Mas o que é difícil, botar aquilo na rotina, tornar aquilo um hábito. Deixar de entrar no ciclo vicioso. Porque às vezes a pessoa vai, em vez de ver um futebol, uma novela, em vez de fazer uma hora de exercício físico, o que é mais saudável? Então, às vezes a pessoa troca o que eu estou falando na televisão, a novela, estou cansado, que preguiça. E prefere ter esse hábito de ficar lá deitado, em vez de fazer um exercício simples, que pode até ser feito em casa. Acredito que eu respondi a sua pergunta. Eu queria, esse dia me perguntaram assim, o que é pior? A gente sabe que os dois fazem mal, mas o sal ou o açúcar em excesso? O que você acredita? Interessante pergunta. Vou dizer que hoje um dos maiores males da população é o açúcar, tá? Se for citar assim 3 alimentos cruéis para a população hoje, seria o glúten, lactose e açúcar. Aí vai falar, doutor, meu pai sempre comeu queijo, minha família sempre comeu glúten, pão. O pão, o trigo antigamente é diferente do de hoje, porque ele foi modificado geneticamente. Agora o açúcar, ele foi reposto, foi colocado no lugar da gordura, quando se começaram a achar que a dieta baixa em carboidrato baixa em gordura era saudável. Então começaram a pôr mais açúcar nas comidas para o paladar ficar mais saboroso. E, consequentemente, a partir dos anos 70, o índice de gordura, obesidade e de doenças metabólicas, tipo diabetes mellitus, começou a crescer. Pressão alta começou a crescer. Então, respondendo a sua pergunta, eu falaria que o açúcar é pior. E quando você retira o açúcar, na verdade, na grande maioria da população, a pressão faz cair. Açúcar, carboidrato. Então, você pode até consumir um pouquinho mais de sal em uma parte da população. Nesse caso, eu estou generalizando. A gente precisa individualizar as pessoas. Acho que hoje o grande mal, assim, para crianças seria mais o refrigerante, né? Que é aquela quantidade de açúcar. Sim. O refrigerante diet... E o suquinho de caixinha, né? Também. Que eles falam que tem muito açúcar. Mas o refrigerante diet ou light tem quantidade de açúcar ou ele é zero mesmo? Pode falar que ele... Em relação à quantidade de açúcar, ele não tem carboidrato. Mas o que o adoçante faz? Ele tem 2 fatores que é ruim. Por exemplo, ele atrapalha a nossa microbiota intestinal. Alguns adoçantes já se mostraram que ele faz isso. E quando a gente tem uma microbiota, uma disruptura na nossa microbiota, vamos falar, fica mais do mal do que do bem aqui dentro, isso atrapalha em diversas questões do nosso metabolismo, de nossa saúde e ajuda, né,
não vou falar ajuda, faz até engordar em alguns casos. E aí a pessoa está gordinha ainda, mesmo que ele tome o refrigerante light, zero, qualquer coisa, quando ele toma o refrigerante zero, por exemplo, ele também faz estímulo no nosso hormônio insulina. Né? Ele não tem açúcar, mas pelo paladar doce, ele faz estímulo à insulina. E que com, por exemplo, um diabético ele deve evitar não ter estímulo à insulina, certo? E outra coisa também, quando você faz essa questão de ficar tomando estilo de ficar essas coisas doces, mesmo que não tenha açúcar, o seu paladar continua querendo coisa doce. Então, o seu cérebro fica processando aquilo, eu quero mais doce, quero mais doce. Então acaba que você, uma hora, vai consumir o verdadeiro doce, entendeu? Entendi. Nossos convidados aqui, Dr. Yuri, Dr. Fred. Fazer uma pergunta. Tudo bem, doutor? Tudo bem. A gente tem escutado falar muito sobre reposição hormonal. Sim. Inclusive pessoas novas falando que estão fazendo reposição hormonal. Como é que estão os estudos em relação a isso? O que hoje tem de trabalho científico e Sim. como estão os trabalhos em relação a isso? E completando essa pergunta, as pessoas que iniciam reposição hormonal com a idade mais novos, eles tendem a fazer reposição hormonal ao longo de toda a vida? Uhum. Assim, vou responder a primeira. Existem diversos estudos em relação a isso, tá? Mas assim, na minha prática clínica, eu não faço uso de hormônio para fins estéticos, principalmente para pessoas jovens. Eu gosto muito de usar para andropausa, para menopausa. Então, nessas questões que eu estudo mais. Uhum. Algumas pessoas jovens, vamos falar assim, adultos jovens, não adultos jovens, adultos velhos, antes de entrar para a fase de idoso. Às vezes eu uso mais como sintomático, assim, por um tempo, mas em doses baixas. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está deprimida, você está com hormônio baixo, você dá um pouquinho, o cara dá uma melhorada, entendeu? Mas é coisa sintomática mesmo. Então, para menopausa se mostra que tem benefícios, para andropausa se mostra que tem benefícios, tá bom? E agora, em relação, como eu não tenho experiência com pessoas jovens, eu não sei te falar se vai usar a longo prazo. Geralmente, às vezes as pessoas me procuram para esse fim de emagrecer mais rápido, de ter um corpo mais atlético. Eu falo, olha, eu não trabalho desse jeito, até cito o exemplo da andropausa e menopausa, mas eu priorizo tentar melhorar a sua saúde de uma outra forma. Entendi, sem ser com a reposição. Queria agradecer a presença aqui do Dr. Klein. Foi muito bom, esclareceu algumas dúvidas. Eu acho que é sempre bom a população se preocupar em relação à dieta, à obesidade, ao sono, porque o ser humano, a gente não pode pensar só num lado, a gente é como se fosse uma máquina. É o combustível, é o descanso, as peças estão... Para a gente ter qualidade de vida, tem que pensar em tudo. Queria agradecer, foi muito bom. Falar que no próximo bloco, o Dr. Frederico vai entrevistar o Dr. Cassiano e vai falar sobre ortodontia.